Olá pessoal, então voltando aqui a nossa sequência, né, nossa aula, né, então vamos continuar. Na aula passada a gente viu sobre a questão dos estolões, no vídeo passado na verdade, né, a gente viu a questão dos estolões, vimos a questão do rizoma, né, então aqui continuando nas partes da folha, nós temos, nas partes da planta, perdão, nós temos aqui as folhas, né, então vamos lá. Em geral, as folhas, né, elas são compostas por bainha, lígula e lâmina. Tá? Então, bainha é onde está envolto aqui, está em volta do colmo, tá bom? A lígula, que é uma estrutura que demonstra o final é o início da planta, da folha, e indica, quando ela expõe a lígula, indica que ela não vai mais crescer. E a lâmina foliar, que é a extensão da folha em si, né? É a parte principal da planta, né? Em se tratando de pastagens, né? Que é onde está a maior quantidade de nutrientes, né? E que o animal vai aproveitar. Então, todo pastejo a gente tem que priorizar a produção de folhas, tá bom? A gente já falou um pouco sobre isso. A bainha, então, é um órgão alongado em forma de cartucho que nasce no nó e cobre o entrenó, podendo ser maior ou menor que esse. Então, vocês imaginam que a planta, a folha, ela vem se desenrolando por dentro do colmo, tá? Então, uma nova folha, a partir ali do que a gente chama de gema axilar, pode ser na axila da planta, na lateral, né, ou uma gema basilar, dali vai sair uma folha, ela vem se desenrolando por dentro do colmo, tá? Então, o que a gente chama de cartucho, até ela sair. E aí você pega esse procedimento, né, esse fator que acontece na planta, dela aí, cada folha ir se desenrolando, saindo uma de dentro da outra, por isso que forma a bainha, né, uma folha envolvendo a outra, tá? Então, é mais ou menos isso que é a bainha. E a lígula é a parte branca e membranosa, pilosa ou mista, ou seja, ela pode ter pelos, pilosidade ou não, localizada na parte superior interna da bainha, no limite com a lâmina foliar. Ok? Então, aqui, ó. Então, o que viria a ser a lígula? Né? Essa região aqui, ó. Então, a partir do momento que a folha veio aqui por dentro, ela saiu, tá? Então, enquanto ela não expõe a lígula, quer dizer que ela ainda está em crescimento, tá? A partir do momento que você tem a folha e essa lígula está exposta, essa folha não vai mais crescer, tá? Então é uma estrutura que serve para a gente saber a idade da folha, né? Estimar se a folha já é mais nova, se ela ainda está em crescimento, tá? Então, a lâmina foliar das gramíneas em geral é linear, tá? É diferente de algumas folhas de leguminosas, por exemplo. Bom, as aurículas têm dois apêndices que abraçam o caule. Essas partes assim mais, digamos assim, de botânica, eu não vou cobrar muito, tá? Então isso aí fica mais na área de biologia lá, quando vocês estiverem tendo a parte botânica, tá bom? Então os apêndices, juntamente com a lígula, oferecem características para distinguir as espécies durante o período vegetativo, tá bom? Então aqui a gente tem um perfil completo, tá? Então aqui está o colmo, né, a bainha em volta, ok? Aqui a gente tem a lígula e essa aurícula, que é tipo essa estruturazinha aqui, tipo um espinhozinho, né? O nó e o espaço entre dois nós ou entre nó. E a lâmina da folha propriamente dita, tá? Escamas são folhas reduzidas do colmo ou rizoma, serve para proteção da gema, que é da onde vai surgir uma nova folha. Brácteas, folhas modificadas, proteção das flores, bom? Prófilo, proteção da gema lateral, estrutura modificada da bainha. E flores, mas por que eu tenho que ver a parte de flores, professor? Porque, principalmente se tratando de leguminosas, a gente tem algumas plantas que produzem flores, a gente tem que saber, as flores determinam, né, o momento que a planta já passou da fase vegetativa, né, já entrou na fase reprodutiva, né? Então é importante a gente entender, tá bom? Então as flores são aclamídeas, né, sem cálice e corola, no caso das gramíneas, glomérulas, o pistilo ovário. Então essa primeira parte aqui não é tão interessante. Agora, não interessante para a floricultura para nós aqui, tá? Mas aqui, a partir daqui, ó, a questão da inflorescência, porque que acontece? O capim ele não tem uma flor,
propriamente dita, tem a inflorescência. E através da inflorescência que vai ter a produção de sementes, tá? Então isso aqui é importante. Tá? Então a distribuição das flores em ramos florísticos é denominada inflorescência. Tá? Em gramíneas há 3 tipos de inflorescência: a espigueta, que forma tipo uma espiga, uma panícula e o rácimo. Tá? Vamos ver aqui a diferença. Então, espiguetas de trigo, tá vendo? Que é tem tipo um eixo central, né? Como se fosse uma espiga, uma mini espiga de milho. E as sementes em volta, tá? Aqui da cevada, tá bom? Aqui do arroz. Então, vamos lá, espiga. Inflorescência de flores sésseis, ou seja, que sai, né? Que é facilmente disposta, sai do eixo central aqui. Disposta sobre um eixo ou rax, né? São sésseis, ok? Então, aqui a gente vê que tem uma sequência aqui de sementes, né? Em torno de um eixo central. As panículas formam tipo um cacho, tá? Em que o eixo de inflorescência é ramificado, ou seja, um cacho composto, apresentando uma forma cônica ou piramidal, por exemplo, a inflorescência de aveia, tá? Então, e o terceiro tipo é o rácimo, que são espiguetas inseridas na rax não ramificada. Então, assim, a maioria dos capins, né, a maioria das braquiárias, na verdade, a gente consegue ver tem esse tipo de inflorescência, rácimo, e o tipo de espiga, ok? Já os pânicos, né, as espécies pânicos, do gênero pânico, ele é mais da forma de panículas, tá? Então é fácil a gente identificar no momento que a planta estiver aí na fase produtiva, diferenciar esse capim, né? A gente pode diferenciar um pânico por uma braquiária, dentre vários fatores, através do tipo de inflorescência, tá bom? Então aqui a gente tem mais uma figura, tá? Tipo rácimo, a panícula, aqui uma missa e a espiga, tá? Então aqui a gente vê que a espiga, né, ou espigueta, a gente tem um eixo central só e onde saem as inflorescências em torno desse eixo central. Na panícula você tem um eixo central, outro eixo e aí sim saem as inflorescências, tá? E o rácimo tem só 2 eixos, tá? Então são características aí marcantes de diferença desses tipos de inflorescência, tá? O sexo, algumas plantas são hermafroditas ou andrógena, estaminada, pistilada ou neutra, tá? Então é como essas plantas se reproduzem, ok? Os frutos, na sua grande maioria, os frutos das gramíneas são cariópsis. A denominação vem do embrião com um só cotilédone, por ocasião da germinação. Tá? Então, vocês vão ter que vão ter que relembrar na biologia o que são monocotiledôneas, o que são dicotiledôneas, tá? Para vocês saberem o que é um cotilédone. Tá? Então, os cariópsis tem a ver com o cotilédone, tá bom? Tá? Vamos ver aqui mais ou menos o que é. Semente de gramíneas e leguminosas. Tá? Então, aqui a gente tem o milho. Então, o milho é um monocotiledôneo, tá bom? Ou seja, ele só tem um lado só de onde desenvolve a parte embrionária da semente, aqui o cotilédone, tá bom? Então a plúmula, calículo, radículo e coleorrhiza. Lembra da coleorrhiza aqui, ó? Tá? Do lado de fora tem o pericarpo, o tegumento e o endosperma. Já uma dicotiledônea, a gente tem 2 lados, é parecido com uma vargem, né? Com feijão, que quando você abre ele parece que um lado complementa o outro, tá? Então são dicotiledôneas, ok? Igual no feijão. Então o feijão tem uma germinação epígea, tá? Ou seja, a semente germina dentro do solo, aí sai uma estruturazinha para fora para depois fixar no solo novamente. Vocês já fizeram aquele, já deve ter feito, né, na escola, aquele teste, pega o algodãozinho molhado, põe o feijão, espera alguns dias lá, tem a germinação. Então é uma forma de germinação das dicotiledôneas, é dessa forma, tá? Já o milho, que é uma monocotiledônea, ela tem a germinação que a gente chama de hipógea, é tudo dentro da terra mesmo. Na hora que sai, já sai o coleóptile,
já emerge para fora do solo e já sai a planta, tá? Então nessa figura aqui a gente pode ver a diferença de uma germinação epígea de uma germinação hipógea, tá bom? Então isso aqui é importante vocês aprenderem, tá? E a reprodução? As gramíneas apresentam dois tipos de reprodução: sexual ou anfimíxia, tá? Através do que? Da polinização cruzada ou por autofecundação. E apomítica ou assexual. A planta forma sementes sem que haja fertilização, pois as sementes se desenvolvem somente dos tecidos maternos. Então, o que seria a polinização cruzada? Né? Uma parte da planta, que a gente tem plantas que tem a parte sexual macho e a fêmea. Então aí tem né, a fêmea solta como se fosse um óvulozinho, todo bem ilustrado, tá, pessoal? E essa parte, como se fosse esse embriãozinho, tem que cair lá na verdade é o contrário, né? O macho que solta, né, o começo ali, tipo um embriãozinho que cai na fêmea, e aí a gente tem essa polinização cruzada, tá? Ou mesmo a autofecundação, que tem plantas que têm a capacidade de se autofecundar, tá? Agora, já no caso das nossas gramíneas, né, dos capins, elas são de forma apomítica ou assexual, tá? Porque são plantas que formam sementes. Essas sementes, se você não pegar a semente e plantar no chão, não vai nascer, tá? Ou pode ter também passarinho come, né, e leva para outro lugar, mas não é pela planta em si, tá? Então ela forma a semente e a semente precisa cair no chão para formar outra planta. Tá? Já algumas plantas com polinização cruzada, que é também chamada de casmogamia, tem esse tipo de autofecundação, tá bom? Então aqui tem um resumo, né? A gente tem um resumo dessa primeira parte agora que a gente falou, das partes da planta. Então, lembrando que a lâmina foliar, a lígula e a aurícula, tá? Lembrando que a aurícula fica em torno da lígula, como se fosse um espinhozinho, só que mole. Aqui o perfílio em si, tá bom? E aqui a bainha da folha. Tá? Aqui está o nível do solo e aqui estão as raízes, ok? Aqui estão as raízes de uma forma fasciculada, beleza? Aqui na parte da inflorescência temos aqui uma espigueta, tá? Aqui outra aurícula com lígula, nó, bainha. Então essas figuras aqui é importante vocês entenderem, né? Parar e dar uma olhada, dar uma estudada, depois dar uma gravada, para vocês saberem onde é que em cada parte, né, da planta vocês têm uma fotografia mental, digamos assim, enquanto a gente não pode ter aula prática, né? Então nesse momento é o que a gente consegue fazer. Bom, aí entrando na família das leguminosas, tá? Então você lembra que a família das gramíneas são as poáceas, né, ou poaceae, e a família das leguminosas são as fabáceas, ou leguminosae, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, família da leguminosa e família das gramíneas. Família das leguminosas, fabáceas, família das gramíneas, poáceas, tá bom? Então, aí dentro dessa família a gente tem os vários gêneros, né? Então tem o Stylosans, Medicago sativa, Glicina, tá bom? A botânica de leguminosas, vamos lá. A importância agropecuária das leguminosas. É uma família de importância econômica na produção de grãos e produtora de forragem para os ruminantes, tá? São distribuídos em regiões temperadas e tropicais, ou seja, a gente tem a maior parte das leguminosas, digamos assim, a gente tem de origem de clima temperado, mas também nós temos muitas leguminosas aqui de clima tropical, tá bom? Por exemplo, a soja. A soja é uma leguminosa que se adapta bem aqui ao clima tropical, tá? Diferente da alfafa, né? A alfafa, o pessoal que trabalha com cavalo, a alfafa ela é uma leguminosa, só que de clima temperado, tá bom? Então, compreende mais de 500 gêneros de 11 mil espécies. Tá? Então, a característica dessa família é apresentar o fruto do tipo legume, também conhecido como vargem. Tá? Há exceções, mas a maior parte delas é só a gente lembrar do feijão, da própria vargem, né, que a gente come, da soja, todas elas produzem, né, uma estruturazinha, uma vargem, que a gente chama de legume, e ali estão as sementes, o que realmente interessa de produção da planta. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, o calopogônio,
né, a poerária, o amendoim forrageiro, a soja perene. A soja perene aqui, ela não produz, não é a mesma soja que a gente está acostumado a ver e produz os grãos não, tá? Ela é uma prima da soja que a gente está acostumado a ver, mas é utilizada para consórcio com outros capins, tá bom? E a crotalária. Bom, importância econômica pela produção de alimentos, como a própria soja, né, a soja normal, né, a alfafa, que é a medicava sativa, o feijão e a ervilha. Tá? Então são aí alguns exemplos de leguminosas que a gente tem. E o sistema radicular das leguminosas, como é que é? Tem diferença, professor? Tem. Né? Então, lembra que eu falei o que é fácil de diferenciar uma leguminosa de uma gramínea pela raiz? É que as leguminosas têm o sistema radicular pivotante e as gramíneas fasciculado, tá? Então, aqui, esse tipo de raiz aqui fasciculado não pertence às leguminosas, tá? A gente tem os pivotantes, tá bom? Então, o sistema radicular pivotante ou axial, o axial é o que tem um eixo, né? O sistema axial é de eixo, tá? Um eixo central. Característica de plantas leguminosas pode penetrar no solo a apenas poucos centímetros, como a muitos metros. Então, a gente pode ter plantas aí que conseguem quebrar o solo aí e se fixar a 20 centímetros, 30, ou pode até mais 50 centímetros, tá bom? Tem uma raiz primária, que é a dominante, mais robusta, e com pequenos braços de raiz, que são as raízes secundárias. Então, esse eixo aqui é o eixo primário, é a raiz primária, tá? E esses outros eixinhos aqui são as raízes secundárias, tá bom? Então, a principal função desse primário aqui seria a fixação da planta no solo, também absorção, e essas outras secundárias aqui de absorção, tá bom? E é originado da raiz embrionária ou radícula, tá? Então, esse sistema de radicular pivotante é originado da raiz embrionária ou da radícula. Então, a gente tem a principal característica que diferencia as leguminosas em questão de qualidade, digamos assim. Quando a gente tem as gramíneas tropicais, a gente tem qualidade também, mas a gente tem mais produtividade, tá? Já as leguminosas, a gente tem mais qualidade do que produtividade, tá? Principalmente se tratando em proteína. Tá? Por quê? Porque as leguminosas têm uma característica bem peculiar dessa família, tá? Que são o que? Os nódulos formados através do contato da raiz com a bactéria do gênero Rhizóbio. Então a gente tem algumas bactérias no solo, que é do gênero Rhizóbio, que esses nódulos, através dessa bactéria, conseguem fixar nitrogênio no solo. Então a planta absorve nitrogênio da atmosfera e pega esse nitrogênio e fixa no solo através desses nódulos, tá bom? Com o auxílio dessas bactérias. E isso traz uma característica muito importante para as leguminosas, para a gente usar, que é botar nitrogênio no solo. Então, em vez de a gente ter que ficar usando nitrogênio químico, né, de adubação, a própria planta já vai estar fazendo ali uma adubação orgânica, natural para nós, ok? E também os animais, né, que como essas plantas têm um teor de proteína maior, né, por quê? Porque o nitrogênio é precursor de várias proteínas. E então esse animal vai estar absorvendo mais proteína no ato do pastejo, tá bom? Todas as espécies da família apresentam simbiose suas raízes com bactérias, com as quais fixam o nitrogênio na atmosfera. É uma característica ecológica de extrema importância. Tá? Então, se eu tenho plantas que vão fixar nitrogênio no solo, além de ser mais barato, que eu não vou ter que ficar gastando com adubo químico, ainda é uma forma orgânica, né? Mais natural. Tá bom? Então, essas bolinhas aqui, ó, que são os nódulos das raízes, né, presentes nas raízes leguminosas, tá bom? Nódulos de Rhizóbio. Bactérias gram-negativas e vivem nesses nódulos, ok? Então, 80% dos gases da atmosfera, né, é N2, é uma forma de nitrogênio. Mas as plantas não conseguem usar essa fonte de nitrogênio, tá? Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio transformam o N2 em amônia, NH3. Parte importante do ciclo de nitrogênio na Terra. Então, o nitrogênio, como ele está na atmosfera, ele está na forma de N2. Tá? Dessa forma aqui, a planta não consegue utilizar esse nitrogênio. Mas com auxílio, então a planta pega, aqui traz para os nós, essas bactérias vão transformar o N2, o nitrogênio, em amônia, tá? Que é o NH3. Então, isso aqui é muito importante, é o principal atributo das plantas leguminosas, tá bom?
E leguminosa, o caule, né? Aqui em leguminosa é mais certo a gente falar caule do que como, tá? Então há grande variedade em tamanho, comprimento e número de ramos. Então a gente tem caules subterrâneos, que acumula material de reserva, aéreos, herbáceos ou lenhosos, tá bom? Opa. E dentro dessa categoria aqui de aéreo, herbáceos e lenhosos, a gente tem ele de forma rasteira, tá? Que é bem rente ao solo, subarbustivo, até 1,5 m de altura, arbustivo, né? Forma tipo uma árvorezinha, de 3 metros de altura, e arbóreo, acima de 3 metros de altura. Tá? Então é importante vocês entenderem essa diferença aqui na classificação dos caules das leguminosas, tá? Subterrâneos e aéreos, herbáceos ou lenhosos. E dentro desses aéreos, herbáceos ou lenhosos, a gente tem o rasteiro, subarbustivo, arbustivo e arbóreo, tá bom? São de hábito variado, podendo ser herbáceas, arbustivas e arbóreas. Então vamos lá. Os caules herbáceos têm a consistência tenra, são estolonosos. Então, por exemplo, você pega a soja, ela tem um caule herbáceo, tá? É uma plantinha pequena, né? Ela não fica muito alta. E enquanto ela está na fase de maturação, ela é tenra, né? Ela é macia, tá? Então não é lenhoso, não é aquela coisa dura, tá? Já os caules lenhosos não apresentam estolões, tá? Então, plantas leguminosas de caule do tipo herbáceo geralmente apresentam estolões, ok? E a gema pode ser reprodutiva ou vegetativa. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Então, né, a hora que vocês estiverem reassistindo a aula, vocês pausam, né, anota tudo direitinho, volta, fala, tá? Não deixa passar não. E nas folhas, né, classificação das folhas. Então a gente tem o arranjo das folhas no caule, de forma opostas, né, duas folhas saem do mesmo nó, só que em sentido oposto, né? Tem alternadas, né? Então tem uma saindo de cá, outra aqui, outra ali. A gente vai ver a figura. Verticiliadas, ou seja, várias folhas saindo de um mesmo nó. E do tipo roseta, várias folhas saindo da extremidade de um caule, como na gerbera, que acho que é uma flor, né? Acho que eu já ia falar, gerbera, acho que é uma flor. Mas enfim, é importante a gente entender aqui quais são o arranjo das folhas no caule. Então aqui, de forma alternada, bom, então uma folha para cá, outra para lá e assim vai. Oposta, tá no mesmo nó, só que em direções opostas. Ó, vocês podem ver que nesse nó tem duas, uma para outra para cá, nesse outro nó e assim vai. E a verticilada, na verticilada, a gente tem aqui várias folhas no mesmo nó, só que não de forma oposta. Então a gente tem três aqui, ó. Uma para a esquerda, para a direita, outra no centro, tá bom? A folha de leguminosa tem três partes. Quais são elas? Folíolo, pecíolo e estípula, tá? Já lá a folha das gramíneas é o que? Lígula, aurícula e a lâmina, tá? Então já é diferente. Tá vendo que a folha da leguminosa ela não forma uma lâmina, tá? Ela tem essa estrutura aqui que a gente chama de folíolo. É uma folha menor, um pouquinho mais arredondada, mas ela é menor, tá? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem um esquema de folha aqui, o que? Verticilada, né? 3 folhas. E aí, cada folha dessas aqui a gente chama de folíolo, tá bom? E o pecíolo é esse raminho, esse talinho que liga a folha no caule. A gente chama de pecíolo, tá bom? E a estípula é essa estruturazinha aqui que sai, tipo uma proteção do pecíolo, tá? Então, essa é a divisão básica aqui das folhas das leguminosas. Então, as estípulas podem ser de tamanho variado, muitas vezes é transformada em espinho. Então, em algumas leguminosas maiores, né, de porte um pouco maior, essas estípulas aqui podem ficar um pouco mais rígidas e se tornar espinhos, que é uma forma de proteção da planta, né, de evitar aí alguns predadores, né? Então, nos tipos de folhas. Então, aqui a gente viu a divisão delas, agora os tipos. Então, uma folha com uma lâmina é uma folha simples, tá? Com mais de um folíolo por folha é uma folha composta. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem aqui o pecíolo,
tá? E uma lâmina só aqui, né? Uma lâmina, ela é tripartida aqui, mas ela é uma só. Já nessa daqui, ela forma tipo uma palma, por isso que é chamada de palmada, e é composta. Tá vendo que aqui no mesmo pecíolo aqui saem várias folhas. O mesmo pecíolo central, né, que é o talinho aqui, saem várias folhas. Então essa daqui ela é composta, tá bom? Aí a gente tem pinada composta, tá? Tem esse eixo central aqui, um peciolão, né, central, e as folhas compostas, né, uma para cada lado. Bipinada, que a gente tem esse esquema de folha aqui em dois, com outro ramo central e saindo um para cada lado, tá bom? Então aqui essa aqui é a pinada composta, e aí um conjunto de pinadas compostas vai formar uma bipinada. Tá vendo que essa estrutura aqui tá aparecendo aqui, uma para cada lado? Então essa aqui é a bipinada. E essa daqui é a trifoliada, tá? Então tem 3 folhinhas aqui no mesmo talinho. Paripinada, ou seja, par, né? 2 folhas, uma para cada lado, tá? Então aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá? Então, caracterização morfológica leguminosa, a folha. Então aqui a gente tem paripinada. Imparipinada, tá? Que no final ela vai ter uma folha sozinha, então ela não é toda par. Aqui não, aqui sempre vai terminar em 2. Nessa aqui vai terminar uma sozinha, tá? Então aqui a gente chama de imparipinada. E a digitada, que vocês podem ver que aqui parece uma mão, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas, né? Então a gente chama de digitada, tá bom? Trifoliada, tá? Então aqui a gente tem trifoliada, que são 3 folhas só, aqui, tá vendo? Ó? Um pecíolo maior aqui, outro menor aqui, e 3 folhas, uma para outra, para cá e uma central, trifoliada, tá bom? E a recomposta. A recomposta é formada por vários folíolos, né? Na verdade aqui, ó, tem uma diferença entre foliólulo e o folíolo. Então aqui, ó, nessa aqui na recomposta, a gente tem um pecíolo central, outro aqui e várias folhinhas, tá? Então cada folhinha dessa daqui a gente chama de foliólulo, tá? E o conjunto de esse pecíolo central aqui mais essas folhazinhas a gente chama de folíolo, tá? Então não vão confundir o foliólulo com o folíolo, tá? Tá vendo? Aqui a gente tem uma raque primária e uma secundária, tá? Então nesse caso aqui a gente não fala nem pecíolo, a gente fala só a rax. Então rax primária e rax secundária, tá? É foliólulo e folíolo, tá? Não vão confundir. Então, exemplo de interdependência entre processos morfológicos e fisiológicos em plantas forrageiras, tá? Então, todos esses aspectos estão envolvidos na interceptação de luz. A planta, ela sempre vai crescer, ela sempre vai se adaptar para a forma que ela mais consiga interceptar luz, tá? Só que quando ela está no máximo, no seu ápice de produção de interceptação de luz, aí vem um animal e come, né? Então é sempre uma briga entre a planta, né, para sobreviver, e o animal que também precisa dela para sobreviver, tá bom? Então entra aqui, propriedades óticas da folha, brilho e transparência epiderme da cutícula, área foliar específica. Isso aqui eu não vou adentrar muito agora com vocês, porque a gente está no começo da disciplina. Mais para frente a gente dá uma aprofundada um pouco melhor nessa parte de interceptação de luz, o que vai influenciar na produção da planta, né? Questão de área foliar, tá? Então, um pouco mais adiante a gente vê direitinho isso aqui, essa parte, tá? Então, a flor das leguminosas, diclamídia, tá? A presença de cálice e corola, tá? Já nas gramíneas a gente não tem o cálice e a corola, tá? Aí aqui a gente tem o androceu e o gineceu, que são os órgãos genitais, digamos assim, da planta. O androceu é o masculino, o gineceu é o feminino, tá bom? Então a gente tem algumas inflorescências também, agregação de flores em um eixo principal denominado de rax, tá bom? Tem também a formação, tem o rácemo, tá? Só que a diferença é que
nas leguminosas a gente tem a presença de flores mesmo, né? A gente vê a diferença das gramíneas, tá bom? Então, tipo de inflorescência, a gente chama de capítulo, capítulo globoso, isso aqui tudo é um capítulo, tá? Uma planta que é fácil a gente entender o que é um capítulo é o girassol. O girassol, aquele talo, aquela flor grande, amarela, aquilo a gente chama de capítulo, tá bom? Então, às vezes um pé de girassol tem vários capítulos, né? Então aqui a gente tem uma flor aqui e aqui somente uma flor, tá? Tá, flor de leguminosa ainda, ó, alfafa, sai uma florzinha roxa, né? Crotalária, uma florzinha amarela. A leucena, várias florzinhas aqui pequenininhas, né? Estilosantes. Então a diferença básica né, de quando uma leguminosa entra na fase reprodutiva e a gramínea é que a gramínea são mais inflorescências sem presença de flores, né? E as leguminosas já apresentam algumas flores até de cores até bonitas, né? O fruto pode ser uma vargem ou legume, decente, abre e joga sementes no chão, ou indecente, não abre. É só lembrar de decência e indecência, né? Então, decente, ou seja, abre, o fruto abre e joga a semente no chão, e o indecente não abre. Então, não cai no chão, tá bom? Em geral, do tipo legume ou vargem, formado por um só carpelo. Então aqui, ó, várias modificações. Aqui é uma vargem, tá? Não vai soltar no chão, não cai, tá? Espiralada, e a vargem com uma só semente, o aquênio. Tá? Então isso aqui eu estou mostrando para vocês, mas a gente não vai aprofundar muito nesses termos, tá? Vou deixar mais para quando vocês estiverem tendo aula de botânica lá na biologia, ok? Então as sementes são contidas nas vargens que contêm uma ou mais sementes. Elas se abrem por meio de suturas, tanto dorsal quanto ventral. Aí apresenta dormência após a colheita. Então essas sementes após a colheita, dependendo do tipo de semente, tem um período de dormência maior. O que é a dormência? É o tempo que ela ia gastar para germinar se você plantar, tá bom? Então aqui a gente tem a haste, né, o cotilédone, lembra? A gente falou do cotilédone, né, o feijão, a soja, né, eles são todos de cotilédone. Você tem 2 cotilédones, o milho tem um só, tá bom? Então tá aqui a raiz pivotante, tá bom? Aqui as sementes, aqui a radícula, o cotilédone. Aqui de novo aquela figura, né? Então aqui a gente já tem, né, no feijão a germinação epígia e a hipógia, exceção da ervilha e o guandu, tá? O feijão guandu, ou só guandu, ele é uma dicotiledônia que tem germinação hipógia, tá? Então os monocotiledôneos têm germinação hipógia, com exceção da ervilha e do guandu. E os dicotiledôneos, germinação epígia, ok? Então, pessoal, essa aula desse módulo a gente vai encerrando por aqui. Eu vou colocar mais alguns materiais, mais alguns vídeos de apoio, tá? Vocês façam o questionário, tirem dúvidas, pessoal. Não percam a oportunidade. A gente não está tendo aula presencial, né? Aqui durante a aula presencial, você teve uma dúvida, levanta a mão, professor, o que é isso e isso? Aqui a gente não tem esse contato, né, presencial. Então vocês têm que aproveitar o momento de tirar dúvida, o fórum, tá? Não deixem passar batido. Eu sei que às vezes é meio corrido, muitas disciplinas, mas a gente não tem outro jeito, tá? Não pode deixar passar batido, porque é uma disciplina importante para o curso, tá? E aí vai acumulando as coisas, às vezes vai ficando mais difícil, tá bom? Mas aproveitem as oportunidades, pode mandar e-mail, que eu sempre respondo, tá bom? Lá do fórum. E aproveite o momento síncrono, tá bom? E eu vou colocar também alguns materiais, alguns vídeos de apoio, ok? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e um forte abraço.